Por isso que é muito importante nós começarmos a limparmos camadas. E na verdade essas camadas é do ego, é desse orgulho, dessa soberba, dessa prepotência que nós criamos inconscientemente em relação ao outro, nos sentindo superiores, nos sentindo melhores e julgando o nosso próximo, né? E essa limpeza começa é como uma casca de cebola e começa a tirar essas camadas em nós dessa sujeira, dessa prepotência, para que quando nós conseguimos enxergar o outro na mesma medida que nós somos todos iguais. E quando a gente começa a acessar essa dor, essa vulnerabilidade de você reconhecer que você não é melhor, você é igual. E se você realmente quer ser melhor, então você ajuda o seu próximo. Você não vai ser melhor julgando, criticando ou sendo querendo ser superior a ele, passando por cima dele. Não. É você se abaixando para poder ajudá-lo. Se realmente você quer crescer, para crescer tem que diminuir. Então é limpando de nós esse ego, essa soberba, porque essa ferida, essas dores que não existem apenas na nossa família, elas estão no mundo. Elas não vão ser vencidas por mim quando eu enfrentá-las ali no tapa, na raça, na força do ódio. Não é assim que você vence o mal. Você não vence o mal com o mal. Você vence o mal com o bem. Se você realmente quer ter vitória. Então você precisa acolher essa dor. Você precisa não rejeitar mais. Você precisa acolher, você precisa reconhecer. E calma que eu tô aqui para te ensinar a fazer isso. É tudo um processo, mas o principal nesse processo é aqui, ó. É a consciência. Porque não adianta eu chegar aqui e te dar e falar, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Você precisa mudar a mentalidade. Você precisa compreender o porquê você está fazendo aquilo. Entende? A libertação, a limpeza, a cura, ela começa assim. Primeiro você chegou aqui nesse curso, é assim, eu quero resolver a minha vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero casar, eu quero ter uma vida perfeita, tá? Porque eu sou boa, suficiente, eu sou incrível, eu mereço com ego, né? E todas as outras pessoas erradas. Todas as outras pessoas são mal, são erradas, né? E principalmente a minha família. Eu quero distância deles. E aí, no primeiro momento, você começa a perceber que você precisa perdoar eles. E aí você, lá dentro de você, fala assim: o quê? Eu tô querendo a distância da minha família e você tá dizendo que eu tenho que voltar pra eles? Você tá dizendo que eu tenho que lembrar deles, que perdoar eles? Não, eles são errados. Eles fizeram coisas ruins. Eu quero distância porque eu sou melhor. E aí, quanto mais profundo você vai indo na sua cura, vai piorando. Por quê? Porque depois que você resolver com seus pais, você resolve com a sua família. E você vai curando a sua família, você vai curando o seu clã. Não é para fora a cura, é para dentro. A solução não está no prêmio de R$ 1 milhão. Você já ouviu falar disso? Que se você não mudar seu subconsciente, não adianta você ganhar na loteria R$ 1 milhão. Você fica com aquele dinheiro durante o tempo e depois você perde tudo. Quantas pessoas você já ouviu falar disso e explicar sobre isso, que dessa mentalidade inconsciente? Por quê? Porque precisa ver essa cura. O seu inconsciente está regendo a sua vida por causa dessas dores
não apenas pessoais, mas familiares, que são maiores do que as suas próprias pessoais. Então, quanto mais curado você for internamente, mais próspero você é externamente. Quanto mais resolvido você for internamente, mais a sua vida se resolve aqui fora. Porque enquanto você tiver pendências internas, pendências de pai, de querer o amor do pai e não teve, e procurar no pai esse amor e não encontrou, você vai começar a buscar aqui fora. E aí você vai começar a girar, 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 rodar, 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 querendo buscar esse amor do pai e não vai encontrar, porque você só encontra no pai. Então, se você resolve essa situação com o pai, você fica livre para procurar outras coisas aqui fora. Entende? É assim que você liberta. Quando você resolve essa coisa com o pai, aí você vai ficar livre para procurar outras coisas aqui fora, porque você não vai estar mais procurando aqui fora a carência, o amor, a atenção que você esperou do seu pai. Entende? Então, por isso que muitas das coisas você percebe que você está rodando, rodando, você procura um namorado, não dá certo, aí você procura outro, não dá certo, aí você procura um... Porque às vezes você tá querendo o carinho, o amor, a atenção, o acolhimento, a segurança que o seu pai, era a função do seu pai te dar. E você não encontrou no pai e agora você busca num outro homem. Só que você não consegue encontrar porque nenhum deles é o seu pai. E aí você fica a vida toda, anos e anos e anos e anos e anos, buscando algo que você pode ir para dentro. E você não precisa nem ter seu pai físico para fazer isso. Seu pai pode ter te abandonado e tá longe, nunca mais ter te visto. Não é sobre a pessoa física do seu pai. É sobre esse sentimento que existe dentro de você. Você precisa curar e resolver esse sentimento. Porque quando você buscou esse amor do seu pai e não encontrou, a sua criança interior ficou ferida. Ela não sabia digerir essa informação, ficou entalada dentro dela. Ficou angustiada, está aprisionada dentro de você. E não é sobre o seu pai físico. Se tiver um pai físico que você consiga resolver isso fisicamente, ótimo. Mas eu não estou falando aqui apenas de um pai físico. É o sentimento que existe dentro de você. É você assumir o controle agora das suas emoções. Porque quem está governando é a sua criança interior ferida que ela não sabia resolver. Ela não tinha consciência para lidar com aquilo. Agora você assume o controle, pega o volante de volta do seu carro e começa a partir daqui viver uma nova história. Por quê? Porque, por exemplo, esse exemplo que eu dei, se você resolve essa carência do pai que você criou dentro de você, você nunca mais vai precisar ficar rodando, rodando, rodando aqui fora para tentar buscar esse amor do pai. Porque você vem aqui e resolve. Pronto, resolvi com meu pai. Agora com a mãe, vem aqui, resolve com a mãe. Entende? Então agora resolve a família. Tem essa dor na família, tem esse problema na família, isso aconteceu, então eu vou resolver isso. Eu resolvo isso dentro de mim, eu resolvo isso. Se eu tenho isso dentro de mim, se isso é forte dentro da minha família, se essa informação está na minha genética, na minha epigenética, tudo bem. Eu escolho agora, conscientemente, como adulta, pegar o controle de volta da minha vida e eu resolvo essa situação. Eu não resolvo mais rejeitando, julgando ou me sentindo superior. Eu resolvo acolhendo, curando. E quando eu resolvo essa situação, quanto mais situações eu resolver internamente dentro de mim, mais livre eu fico para conquistar o mundo, para resolver a minha vida, para ir atrás da minha vida, dos meus planos aqui fora. É esse o segredo. Então, tudo que você chegou até aqui, você trouxe uma bagagem, uma mochila de pesos que está nas suas costas.
E o mundo tá aqui. E você quer nadar, você quer mergulhar em águas profundas, você quer ver peixes, você quer, entende? Só que você entra nessa piscina, nessa água, nesse mar, você afunda. E aí você tenta nadar e não consegue, tenta na força do ódio, na força do braço e não consegue. Então, o caminho é você olhar, abrir essa mochila, olhar para dentro, abrir essa mochila, olhar para dentro e começar a tirar peso por peso. Você olha para esse peso, para essa rejeição e você transforma, como se fosse virasse bolha de sabão. Você não vai jogar fora, porque ela tem um imã colado em você. Não adianta você sair daqui. Ela volta, ela gruda de volta. Mas você pega, abre a mochila, pega aquele peso e transforma aquilo lá. E vira bolhas de sabão. Você transformou, você curou, você ressignificou aquela informação. Se aquela informação estava sendo pesada até agora e estava te afundando, fazendo a sua vida afundar em determinadas áreas, e você estava indo, não, eu vou conseguir, e vai, e de repente olha e não conseguiu. Voltou para o mesmo lugar. É como se fosse uma esteira. Tem determinadas áreas da sua vida que você anda, e se cansa, de repente você olha e você não saiu do lugar. Passaram-se anos e você tá ali no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, vivendo a mesma vida e aquilo não muda. Até agora. Porque agora a gente vai começar a abrir a mochila, pegar peso por peso e transformar para que tudo vira bolinhas de sabão. Com muito amor, com muita gratidão, reconhecendo que tudo isso foi necessário para você chegar até aqui. E não adianta culpar o seu pai, a sua mãe, porque eles também foram vítimas de outras vítimas, de outras vítimas. E tá tudo bem. Mas agora eles não tiveram essa oportunidade. Por ter nascido em outra época, por ter passado coisas que você não passou e talvez você não suportaria. Tá? Se você nasceu nos anos 1900, 2000, enfim, você não suportaria talvez ter nascido 20 anos antes, 30 anos antes. Com outro tipo de mentalidade, as pessoas num outro tipo de mentalidade, num outro tipo de mundo. Então, se você está aqui agora, se você nasceu aqui agora, é porque você precisava viver e experienciar exatamente o que você está vivendo, para que você aprendesse, tivesse a oportunidade de estar aqui agora, assistindo esse curso e tendo a oportunidade que os seus pais não tiveram. Mas você agora está tendo. Então aproveite. Seja grata por tudo que aconteceu na sua vida até aqui. Porque tudo foi necessário para te fazer chegar até esse momento. Então, que bom que você está aqui, porque todo o clã, toda a família, ele tem alguém que nasce, às vezes, escolhido para resolver aquela situação, para transformar aquela família, para aquela família ter a oportunidade de viver uma nova história. E eu acredito que essa pessoa é você. E essa pessoa, ela só pode, para ter a cura, né, dessas heranças, dessas repetições, para ter essa cura, precisa ser uma alma forte. Uma alma que consiga olhar para as dores e transmutar, né?
transformar tudo aquilo que houve até ali para viver agora uma nova história. Enquanto essa pessoa não se levanta, enquanto não há essa cura, todos do clã estão sendo guiados pelo mesmo sentimento de vingança. Além da soberba, do ego, do orgulho, da prepotência e tudo mais, ainda tem um sentimento de vingança, de vingar aquilo que aconteceu. Então, se seus ancestrais foram escravizados e essa informação do eu machucou você para compensar os seus ancestrais, compensar essa dor que está na sua epigenética, no seu DNA, nos seus cromossomos, você já nasce com essa dor dentro de você. Para você compensar isso, você vai na vingança. Eu vou me vingar dos meus ancestrais, né? Pelos meus ancestrais, eu vou me vingar. Só que quando você se vinga, você fere outras pessoas. Por isso que é um ciclo interminável. Por isso que é um ciclo que ele não acaba, porque nós queremos, nós tentamos parar aquilo, rejeitando aquilo e tentando agir com os nossos próprios métodos. Além do ego, né, que eu já falei, mas é com a vingança. Eu vou me vingar disso. Se eu sofri isso, ou se meus antepassados sofreram, e eu sinto essa dor, eu vou me vingar fazendo o quê? Rejeitando e lutando contra aquilo. Só que isso não resolve nada. Na verdade, você só prorroga e começa a... Porque em toda vingança você fere outra pessoa. E aí você vinga e fere e vai passando aquilo. O que você quer, o que você realmente deseja é acabar aquela dor, ser cessada, ser curada. O clã inconscientemente começa a passar para frente e continua aquele padrão sendo repetido, aquilo sendo repetido, geração após geração. De dor, de dor, de dor, aí entra fracasso, 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 abuso, 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 prisões, prisões, prisões. Cada família é constituída de ingredientes específicos. E isso é tão profundo, gente, que está num nível tão enraizado no nosso inconsciente que, por exemplo, eu já ouvi casos de pessoas que, por exemplo, o pai, ele tinha uma doença, ele era uma pessoa doente e a filha amava esse pai, tá? Amava esse pai, buscou por esse amor e passa-se anos, o pai morre, tá? E o que acontece? Essa mulher agora já, né, casada, mãe, com filhos, ela começa a ficar doente. Ela começa a ser uma pessoa doente. E às vezes no pessoal dela não teve traumas que foram gerados no subconsciente dela para gerar tanta doença. Só que como que ela pode ser feliz? Como que ela pode ser uma pessoa saudável se o pai dela não foi? Isso tudo é inconscientemente. Então, nós estabelecemos lealdades inconscientes por amor ou em busca de amor, em busca de aprovação. Como que o meu pai vai me amar? Como que o meu pai vai me aprovar se eu for saudável? Ele não foi, entende? Então, quanto mais você conseguir identificar padrões, repetições, você começa a perceber que somos presos, aprisionados em traumas e lealdades familiares. E todas essas ações inconscientes, elas são muito mais profundas do que você imagina. Por exemplo, assim, uma pessoa que ela tem a ferida dela, pessoal ou do clã, da família dela, é a beleza, o que ela vai lutar na vida dela? Ela vai se vingar daquilo, ela vai
sabe, compensar as pessoas feridas ou ela que foi ferida, fazendo o quê? Trabalhando com beleza, tá? A pessoa que foi injustiçada ou a família foi injustiçada, passou por injustiças e ela cresce vendo tudo aquilo. Então, quando ela fica adulta, ela vai escolher um trabalho exatamente na injustiça. Por quê? Porque nós não olhamos para a ferida. Por não sabermos disso, né? Nós rejeitamos a ferida, não olhamos, não curamos e nós queremos nos vingar. Nós queremos nos vingar ou pessoalmente ou pelos nossos antepassados, pelo nosso clã, porque é uma ferida que machucou eles. E como nós nos achamos superiores, nós vamos nos vingar daquilo, fazendo algo para compensar essa dor, para lutar contra essa dor, para vencer essa dor. E aí você trabalha com algo relacionado à justiça. Então, na verdade, toda compensação é através da negação da dor, do trauma, quando na verdade nós precisamos olhar para a dor, olhar para o trauma e curar, perdoar, transformar. Por quê? Porque é exatamente como eu falei. Por mais que você não queira olhar, a dor continua, mas daqui para frente você fica a sua vida inteira presa naquilo lá. Se essa dor da injustiça pessoal ou familiar tá aqui e você quer trabalhar com justiça e ser uma advogada e ser uma juíza e você começa a lutar para pagar aquilo, para a sua vida gira em torno disso. A sua vida, aí a sua próxima descendência, a sua família e vai girando em torno disso. E você não consegue sair daquilo lá. Você acha que está vencendo, mas na verdade você só está passando para frente, porque essa dor continua. E aí essa conversa de injustiças vai continuar na sua família, na sua próxima descendência. Se essa foi a conversa que uniu a sua casa, a sua família lá atrás, se você não cura, você passa para frente de maneira diferente, sim, mas essa mesma situação vai passando para frente e vai continuando. E se você não cura, aí os seus filhos já nascem com essa dor, porque você passou isso para eles. Querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente, você passa e você traz informações do seu trabalho, você começa a viver na sua vida experiências de injustiça e você está lutando contra aquilo, você está vivendo a sua vida em função daquela dor. E o seu filho tem um impacto também, porque ele faz parte do clã. Você não é, do mesmo jeito que você não é um dedo isolado e você pertenceu a uma família, o seu filho também tá aqui do seu lado, ó. E ele tem contato também. E aquilo vai sendo passado de geração em geração, até que chegue alguém para dar um basta, para sair dessa prisão, para sair dessa roda de samsara, para sair desse looping infinito de gerações e gerações e botar um fim e falar: chega. Eu escolho viver a minha vida a partir das minhas decisões. E quanto mais você foge, né? Você rejeita, tem essa dor, injustiça. Não, eu sou a a heroína. Eu vou salvar todo mundo porque eu sou boa demais. Com ego, orgulho. Aí você começa a trabalhar em cima disso, né? Como eu já falei. Só que o seu eu de verdade quer ter paz, quer ter sucesso, quer realizar os seus sonhos, da sua alma. Só que você tá preso.
e nem sabe disso. E você gostaria de ter dinheiro, você gostaria de ter sucesso, você gostaria de tomar decisões de você, de coisas que você olha e fala: nossa, eu gostaria tanto de fazer isso um dia, mas é muito fora da sua realidade. E às vezes não é coisa absurda. Às vezes é coisa, por exemplo, às vezes você quer pintar o cabelo de azul. É um sonho, é um desejo que você tem. Mas você não consegue, porque você está presa a uma lealdade familiar, porque ninguém tem cabelo azul. Como que você vai pintar? Porque se você pinta, você não vai pertencer mais a essa família. Entende? E aí você busca aqui, ó. Você busca resolver, né? Ser a salvadora da pátria, da sua família, dos seus ancestrais, se vingar de tudo isso. Só que você gostaria de ter sucesso. Você gostaria de ter coisas que a sua alma deseja de verdade. Só que o clã a caçador continua aqui. E você tenta aqui, ó, ir na força do braço e de repente eles te puxam, pá, volta para trás. Vem ajudar a gente aqui a resolver esse problema. Você não tá sozinha. Você não é um ser isolado. Você faz parte aqui do nosso grupo. E aí você volta para trás de novo. Entende? E é sonho. Às vezes você tem o sonho, por exemplo, não sei, de andar de moto, de ter uma moto. De andar de moto. Você nunca andou de moto. Você tem o sonho de andar de moto. Mas você não consegue. Por quê? Porque nenhuma mulher na sua família andou de moto. Se você andar de moto, não dá para andar de moto. Tô dando exemplos, tá? Tem alguns exemplos melhores, outros exemplos não tão bons assim, mas para você entender, começar a ver as prisões que existem dentro de você que estão te aprisionando. Não é ninguém botando uma arma na sua cabeça e te proibindo de alguma coisa. É você estar presa. Você se aprisiona. Porque você está aprisionada em lealdades que você nem sabia que existia. Por querer pertencer, por mais que você não goste da sua família, por mais que você não concorde com a sua família, você precisa pertencer. É uma necessidade igual comida. Você precisa de comida. E para você pertencer, ou seja, se você não come, você morre. Você não vai sobreviver. É a mesma coisa. Se você não pertence a esse grupo, você vai morrer. Isso tudo é inconsciente. Não é nível consciente, é nível inconsciente. Por quê? Porque você faz parte deles. E você, por fazer parte e por desejar fazer parte, exatamente por desejar comer uma comida, se você não tem uma comida, tá? E você deseja uma comida, se oferecerem para você um arroz, você vai comer. Se oferecerem um caviar, você vai comer. Entende? Independente. Se você é criança e o que foi oferecido para você, você comeu. Você não tinha condições de fazer algo diferente. Foi aquilo que você recebeu e você aceitou. E você aprendeu a conviver daquele jeito. É a mesma coisa, a comida é a mesma coisa, a família, ao pertencer, ao pertencimento. Não é a família perfeita, maravilhosa que você gostaria. Não é a comida perfeita, maravilhosa. Mas é o que você tinha. É o que foi oferecido a você. É o que você aprendeu. É o que você viveu. E exatamente porque você não quer morrer, você come aquele arroz, você come aquilo que foi te dado. Por quê? Porque isso é uma necessidade básica sua. O pertencer também é uma necessidade básica sua. Para mim não morrer, eu preciso estar em grupo, eu preciso pertencer a alguma coisa.
E nisso você fez um voto de lealdade com a sua família, por pertencer a eles, por aprender que você fazia parte daquilo lá. Isso é inconsciente. Você nunca falou isso com a boca, nunca foi falado isso. É algo inconscientemente. Eu sou dessa família, eu pertenço a esse lugar. Para você começar a desenvolver quem é você, a sua autoimagem. Quem sou eu? Eu sou a Vanessa, eu sou mulher, eu tenho cabelo marrom, preto, eu sou morena, eu sou filha de, eu sou mãe, eu sou filha, né, do fulano, né, falei errado. Eu sou filha da Raquel, eu sou filha do Marcos, eu sou neta, minha avó é quem? Entende? Você começa a criar todo a sua autoimagem de quem você é a partir dessas informações básicas. Então, isso é algo que está intrinsecamente gravado, forte em você. Essa é a sua família. Você pertence a eles. E através disso você cria lealdade com esse campo familiar. E a dor funciona como? Por mais que você queira rejeitar e tentar sair, né, começar a se vingar, aquilo está gravado dentro de você. Então, se é uma dor de rejeição, você fala: não, eu não quero olhar para isso, eu quero continuar a minha vida, eu vou vencer, eu vou fazer justiça, né? E você começa a ir. De repente, quando você menos percebe, você passa por um ciclo de rejeição. Você tentou se desvincular da sua família, você não quer mais ligação, abandono todo mundo, eu não quero mais, eles são ruins, eles estão errados, eu que sou boa, eu que sou melhor, né? E você começa a ir para fora. Quanto mais para fora você for, você vai perceber isso, você começa a viver um ciclo e aí você é rejeitada de novo. Ah, não, isso é coincidência, né? Porque esse meu namorado foi errado. Ele não presta, ele não sei o que, não sei o que. Beleza. Passa alguns anos, rejeitada de novo. Por uma amiga, talvez não pelo esse atual namorado, mas por uma amiga, por alguém da família que te machuca. Ou seja, aquele sentimento volta. Aquele sentimento é sentido de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E aí passa. Daqui a pouco você tá com 70 anos. E você viveu ciclos e ciclos e ciclos e ciclos repetitivos. Mesmo que se você ficou na família, ou se você rejeitou a família, se você continuou unido com a família, ou se você se afastou da família, mas aquela dor não foi resolvida. Aquele problema não foi resolvido. E mesmo que você tentou se afastar na força do ódio, na força do seu braço, aquela dor continua ali. Se é a injustiça, continua sendo falado agora na sua mesa com seus filhos sobre injustiça. Você vive no seu trabalho injustiça. Você vê casos de injustiça. E aquilo tá ali. Isso é tipo o que o pessoal fala de karma. Você vai repetindo karma. Ou maldição familiar, maldição hereditária. Entende? É tudo a mesma coisa. Você pode dar o nome que você quiser. Mas é padrões que se repete, é algo que está ali te aprisionando aqui, ó, mentalmente, no inconsciente. Porque ninguém vai te obrigar a falar assim, você agora vai trabalhar como advogado ou como juíza. Não, essa dor já está dentro de você. Por essa dor da injustiça ser tão forte na sua família, essa dor já está dentro de você. Não precisa ninguém te falar para você trabalhar como advogado ou juíza. É algo que você sente que você tem que fazer. Entende? Por quê? Porque você quer resolver para compensar.
para se vingar da injustiça que houve lá atrás. E mesmo que você nem viveu isso, talvez você pode ter vivido porque você provavelmente você repete padrão, né? Já aconteceu na sua vida porque já aconteceu lá atrás, que já aconteceu lá atrás, que já vai vindo. Por isso que cada família é como se fosse uma receita de bolo. Uns é bolo de chocolate, o que predomina lá é injustiça. O outro é bolo de fubá, o que predomina lá é escassez. O outro é bolo de morango, o que predomina lá é o racismo. Cada um tem um bolo, cada um tem uma receita, cada um tem uma informação. Cada família tem uma informação que é mais densa, tá mais presente ali, precisa ser curado ali. E vale ressaltar também que são muitas informações, cada um pega uma parte dessa informação para ser resolvido. Entende? É como se a sua missão na Terra, você não vai conseguir resolver tudo, mas você pode resolver uma parte pelo menos. É a parte que mais interfere na sua vida. É essa parte que você precisa curar. A oportunidade que você está tendo é para chega de uma vez por todas. Isso seja resolvido. E chegou a hora de você se desvencilhar, cancelar essa maldição, se desligar dessa lealdade, se você acreditar que é informação, independente do que você acredita. Esse é o momento de você se desvencilhar, porque é exatamente isso que está travando, bloqueando, aprisionando a sua vida. Na área que você está passando. Seja por doença, seja financeira. Chegou o momento de você se desligar disso. Ok? Porque se você estava ligada, conscientemente ou não, você fez um pacto de lealdade, uma aliança com essa informação, com esse espírito, você continuou isso na sua vida, se isso tem acontecido, agora chegou o momento de desligar, de você assumir o controle e você não levar mais consigo aquilo que você não deseja mais. Porque aqui eu estou te trazendo clareza, aqui eu estou te trazendo luz para que você saia da posição de vítima e assuma o controle. Assuma o governo, porque se até hoje você estava sendo controlada, guiada, vitimizada, é porque você permitiu, mesmo não sabendo disso. Mas você permitiu estar até aqui agora. Por isso que esse curso, por isso que este vídeo é a oportunidade que você está tendo na sua vida de transformação. Transformação intensa, em níveis profundos, que os seus ancestrais gostariam de estar tendo essa oportunidade. Que os seus familiares gostariam de estar tendo essa oportunidade. E não é só uma questão de assistir o vídeo. Porque talvez você passe esse vídeo para alguém assistir. E eles não vão entender. Porque precisa de consciência. Entende? Sem consciência, a pessoa olha e fala assim: ah, isso é besteira. Ah, isso é tudo mentira. Por quê? Porque olhar para essa dor, encarar a realidade de fato de frente, encarar os seus problemas de frente, dói. Você buscar uma mudança, dói. É mais fácil ignorar. É mais fácil viver a sua vida, né? Como se não houvesse amanhã e não se preocupar com nada. É mais fácil. Só que se você está assistindo esse vídeo, é porque você já percebeu que você vai, e não vai. E a coisa não vai. Então essa é uma oportunidade para você. Seja grata porque
Começou já, não vai começar não, já começou a transformação da sua vida. E eu tô muito feliz por você, de verdade. Eu tô na expectativa de ver você romper com tudo aquilo que te aprisionava e você alcançar níveis de sucesso, níveis de seus sonhos, das suas conquistas. E eu tô muito feliz por você, de verdade. Eu quero que você grave um vídeo pra mim, contando a sua experiência. Quem eu era, Vanessa? Eu era assim, assim, assim. Eu era fracassada, eu era. Era isso, era aquilo, era tudo. Confesse. Não tenha vergonha, confesse e fala: agora eu finalmente consegui romper, realizei meus sonhos, comprei minha casa na praia, fui viajar para Dubai. Eu tô muito na expectativa de ver, de assistir a sua vitória. Você não tem ideia. Porque eu acredito em você, você é capaz e você vai conseguir, você já conseguiu. Muito legal. Então, mas calma que tem mais coisas ainda. Não acabou. Se prepare aí que é muita informação para renovar a mente. Eu vou repetindo, né? Você já percebeu que eu vou repetindo. Eu vou dando exemplos para que você entenda, para que você aprenda, para que você tenha consciência, tá? O objetivo é esse, consciência. Uma coisa legal também que eu quero explicar para vocês é que você já ouviu falar sobre ressonância, sobre lei da atração, sobre vibração, frequência, né? E isso é muito legal. Por quê? Porque o nosso inconsciente, essa informação densa que existe dentro de nós, querendo ou não querendo, já está ali, né? Já foi criada através de toda a nossa vida, de experiências que vivemos, os ancestrais, a família, tudo aquilo que nós já, né, pertence a nós. Está dentro de nós, só que essa informação é densa. É injustiça, é racismo, é escassez, e isso nos gerou, a partir daí, a autoimagem. Autoimagem. Autoimagem negativa. Eu sou injustiçada, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não sou o suficiente. Começou a gerar, a partir dessas informações, foram geradas a nossa autoimagem. Distorcidas, claro, né? Tudo distorcida. Só que essa dor está dentro de nós fazendo o quê? Vibrando. É como se fosse um imã gigante aqui dentro, de dor. E ela tá em ressonância, vibrando aqui fora, porque nós temos um campo de eletromagnetismo, né? Um campo eletromagnético ao nosso redor. E o imã tá aqui. E ele tá assim, ó, chamando. E ele vai atrair o quê? Aquilo que ele está vibrando. É como se você fosse um rádio. Se você liga o rádio 94 FM, o que você vai ouvir aqui fora? 105? Não, você vai ouvir 94 FM. Certo? Então, por isso que as pessoas, né, os professores, os livros sempre falam disso. Você precisa mudar aqui dentro. Mas a pergunta era, como mudar? E o quê? Como descobrir esses traumas? Né, que estão vibrando, que estão sendo os traumas aqui, né, mudar as crenças, mudar os traumas, legal. Mas como fazer isso? Que traumas são? Porque aí você vai começar a mexer aqui fora. Não, eu vou colocar uma reprogramação mental. Eu me amo, eu me amo, eu sou capaz. Legal. Só que talvez para você não funcionou. Assim como para mim, algumas coisas funcionou, um pouco, mas não foi suficiente para resolver. Por quê? Porque esse imã gigante, ele é maior do que os meus traumas pessoais. Eles são mais profundos porque eles são traumas familiares. Aquela dor já existia antes de eu nascer. Eu já nasci envolvida naquele ambiente de dor. Ouvindo, escutando, vendo, sentindo, presenciando. Aquilo é uma verdade absoluta dentro de mim. Faz parte da minha história. Por eu
estar presente ali naquela família. E isso é tão forte, essa dor é tão forte que há relatos de pessoas adotadas que às vezes a família de adoção que adotou era uma família boa, mas mesmo assim, mesmo a família aqui fora sendo boa, essa pessoa ela sente coisas, tipo, por exemplo, de abusos, sensações de abuso, sensações de traumas e coisas assim que ela nem viveu aqui fora, na família adotiva dela. Mas tá na epigenética dela, tá na raiz do DNA, dos cromossomos dela, essa informação ela tá gravada dentro da família que ela foi gerada, que deu a vida para ela. Entendeu? Essa informação ela existe dentro de nós porque foi passada do mesmo jeito que o seu avô era negro e passou a informação genética no seu DNA para você nascer morena como eu nasci. É a mesma coisa, essa informação genética, epigenética, ela está programada dentro de você. Você já nasce com ela. Por isso que você tem sensações que você nem sabe de onde vem. Mas elas estão aí. São dores que você às vezes nem viveu aquilo, mas elas estão aí. E essas dores, quanto mais profunda foram, elas são um imã gigante dentro de você que está vibrando aqui, ó, no seu campo eletromagnético e atraindo isso para sua vida. Então, se é racismo, é racismo. Uma dor, o racismo é algo que estava ali presente na minha família, nos meus ancestrais, pessoas morreram por causa disso, sabe? Muito choro, muito derramamento de sangue, muita dor. Essa informação tá aí. Aí, o que vai atrair para sua vida aqui? Coisas de racismo. Você começa a vibrar nessa frequência, atraindo, é um imã gigante. Que vai acontecer coisas com você. Por exemplo, eu tô dando exemplo de racismo para vocês entenderem, mas eu não tenho essa dor de racismo em mim, nem na minha família. Então não acontece absolutamente nada vinculado a isso na minha vida. Nunca sofri um racismo, não vejo pessoas sofrendo racismo, nada de racismo. Por quê? Porque eu não tô nessa frequência. Entende? Só que aquelas dores que estão na minha frequência, adivinha, acontece. Sem eu esperar, acontece. Atraio pessoas parecidas com aquilo, situações parecidas com aquilo. Se é injustiça, por exemplo, que eu dei o exemplo, você começa a ver injustiças acontecendo, pessoas sendo injustiçadas ou você passando por injustiças. É algo que está sendo atraído dentro de você, do seu inconsciente, que às vezes não é nem coisas que você viveu pessoal. Talvez você nunca nem viveu um racismo. Talvez já. Mas até esse trauma pessoal não é de você. Não nasceu de você. Você não é a primeira na sua família. É isso que é interessante. Você observar essa dor, esse trauma, esse abuso, essa rejeição, essa injustiça, muitas das vezes você não é a primeira. Você já veio de uma história disso. E que ela tá gritando, vibrando. Isso é o que tá sendo gerado, essa frequência dentro de você. E essa ressonância é mais ou menos assim, é como se esse cheiro dentro de você é cheiro de morango, tá? Você cheira morango, isso existe dentro de você, você cheira morango. E aí quando você chega perto de alguém, as pessoas sentem esse cheiro. Nossa, ela tem um cheiro de morango. Quem gosta de morango, atrai. Entra na mesma frequência. Quem não gosta de morango, sai. Então, começa a ter pessoas na sua vida, só as que sente o cheiro, gosta do cheiro do morango. Só para você entender, tá?
E você fala: "Nossa, eu não gosto desse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoa sempre aparece na minha vida, esse situações sempre aparecem na minha vida". Por quê? Porque é isso que está saindo dentro de você. E aí essa pessoa, ela está em ressonância com isso, ela está vibrando na mesma frequência. Há alguma afinidade, alguma ligação ali. Isso tudo a nível inconsciente. E eu estou explicando com o máximo de informações possíveis para você despertar, para você entender e montando um quebra-cabeça gigante dentro de você, para você entender por que que até hoje você não conseguiu ressignificar seus traumas, mesmo você se ressignificando os traumas pessoais. Como eu falei, com hipnose, com terapia, com meditação, com reprogramação mental e com tudo que você sabia, você já fez. Ou não. E não adiantou. Por quê? Porque essas dores são mais profundas do que as suas próprias pessoais. São dores familiares, do seu clã, que você, em pertencimento a eles, ficou leal, é leal a eles. Você é isso, você é essa informação, mesmo você não gostando. Isso faz parte de você. Então, quando começa a cura, é quando você tem coragem de olhar para essas dores e curar elas, tá? Porque requer coragem, requer força, requer uma mudança de mentalidade, tá? Imagina que você é uma pessoa, um bolo de chocolate aí, que de traição. A sua família vem disso, existe isso dentro de você, é uma verdade na sua vida, tá? É uma verdade na sua família, é uma verdade que existe. E você fala assim: não, não aceito, eu sou diferente, eu sou melhor. E você rejeita isso, quanto mais você rejeita, adivinha o que vai acontecer no seu próximo relacionamento? Traição. Por quê? Porque você atrai esse núcleo de dor da traição que existe dentro de você, vai atrair exatamente, entrar em ressonância com os homens que vão trair. Por exemplo, na minha família, não há traição. Não há caso de traição. Mas há a coisa da religião, como eu falei. E outras muito gravíssimas também, tá? Mas não há traição. Simplesmente ninguém trai um ao outro. Talvez, pode ser que já aconteceu, mas não é dor, não é algo comum, entende? E por não existir, não dói. É um assunto que eu consigo falar tranquilamente. Mas existe famílias que isso é uma dor, que é algo que se repete, 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 repete. E eu não vou falar os meus aqui, tá? Eu falei, citei a religião, que é o mais fraquinho para vocês entenderem, mas existem muitos traumas, muitas dores profundas, que que dói muito. Entende? E para cura, você precisa parar. O primeiro pensamento e entendimento é esse: é parar de rejeitar e olhar de frente para ser curada. Mas por que que isso é tão difícil de olhar a dor e curar e resolver isso de uma vez por todas? Porque nós fomos estamos no meio de uma camada, como se fosse uma cebola de orgulho, de vingança, de ego. Tudo que nós sofremos ou vivenciamos o sofrimento, a gente tende um sentimento de se vingar, de alguma maneira. Só que o caminho da cura começa em descascar essa cebola, descascar, tirar esse ego, orgulho, prepotência, vingança, superioridade de se achar melhor, né? E começar a perceber as dores que os seus avós sofreram, bisavós. Começar a perceber o quanto isso já estava presente na sua família.
reconhecer o poder dessa informação, reconhecer que essa informação mudou tudo na sua família. Ela teve uma força muito forte, muito grande. E você cansou de empeitar. Você cansou de enfrentar com a sua força. Mas você respeita essa informação. E é exatamente por você respeitar que você liberta. Você não enfrenta mais. Você reconhece o seu tamanho. E você entrega nas mãos de Deus. Você entrega nas mãos de Cristo. Você entrega nas mãos de Deus. Reconhecendo que Ele é forte. E que você não é. Que a sua força vem dele. Entende? Você assume uma posição de humildade. Reconhecendo quem é o Senhor da sua vida. É Deus. Não é você mesma. Reconhecendo, entregando para Ele, pedindo a força que é dele, não sua mais. Porque você entendeu que a força não é sua. E o objetivo é a cura. E a cura, ela tem níveis. Quanto maior é o nível que você alcançar de cura, mais transformação externa à sua vida acontece. Então, por exemplo, a Bíblia diz que a nossa alma, o nosso corpo terreno, que não é a nossa carne, mas essa alma estrelhaçada, essa natureza caída que existe em nós, ela milita, ela luta contra o espírito. Então, por exemplo, quanto mais ego você tiver, você está se olhando como um ser individual. E você só está buscando resolver as dores do seu umbigo. Você se acha a última bolacha do pacote e quer resolver com você. E você está aqui brigando com todo mundo. Ó. Todo mundo é ruim, todo mundo é errado, só você é perfeita. Tá? Quando você cura um pouco mais, você começa a perceber que você é igual a eles. Você não é superior. Eles também têm feridas, eles também passaram por situações que talvez você não aguentaria. Por eles terem nascido em épocas diferentes, passado por coisas que você talvez não suportaria. Você não é superior, você é igual. Você é humana como eles, tá? E quanto maior a cura, nós vamos criando uma consciência que, opa, sai daquele vínculo familiar de um brigar contra o outro, discutir, disputar. Não, e vai para um outro patamar que você olha para o planeta Terra e você começa a perceber que todos são humanos. Todos são humanos. E nós somos todos iguais. E se você realmente quer ser grande, se você realmente quer ser grande, essa é a palavra, mais você vai ajudar. Porque o maior é o que serve o menor. O maior não é o que humilha o menor. O maior é o que ajuda o próximo. Foi o que Cristo fez por nós. Foi o que Jesus Cristo fez por nós, se sacrificando e se entregando. A Bíblia diz que ninguém matou ele. Ele se entregou à morte, simbolizando o cordeiro. Para que quando você precisar de uma justiça, quando você precisar de um advogado, quando você precisar de uma ajuda superior, que você compreende que você não consegue, ele diz: busca em mim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas para você buscar isso de fato, você precisa tirar sua capa do orgulho, a sua capa da inveja, a sua capa da vingança. E você precisa literalmente entregar nas mãos dele. Então, quanto mais curada você estiver, isso é um processo, é degrau por degrau. Nós precisamos ajudar os nossos. Começa na sua família, vai para os parentes, vai para a cidade, vai para o estado, para o país, para o mundo inteiro. Não estou dizendo que nós vamos alcançar esses níveis, mas é um processo de cura. Quanto mais bem resolvida você está por dentro,
mais transformação você terá fora. Quanto melhor por dentro, melhor fora. Entende? O segredo é dentro. É abrir as mochilas que existem dentro de nós. De raiva, orgulho, todos os pesos. Pegar peso por peso. E transformar. Se libertar. Porque se esses pesos estão dentro de nós, é porque nós estamos mantendo eles ali. Por isso que nós não somos vítimas. Nós nascemos, é como se você nascesse e para você vir na Terra, você assina um documento. É como se Deus te desse uma oportunidade de falar assim, filha, a coisa tá muito ruim, eu preciso que você, eu escolhi você, eu preciso que você vá lá para você resolver aquilo lá. Você me ajuda? Tô dando um exemplo, tá? Meio bobo, mas só para você entender. E você assina esse acordo. Você sabe aonde você vai nascer, sabe? Não tem essa coisa de vitimização. Ah, eu sou a coitada. Não. Mas cada um recebe uma cruz que consegue suportar. Então, se você nasceu na família que você nasceu, é porque você tinha capacidade de estar ali. Como tem pessoas que nasceram em famílias piores, muito piores, viveram situações muito piores que a sua, e eles só foram lá porque eles tinham capacidade de suportar. E quando nós começamos a olhar e tirar essas capas que existem em nós de arrogância, nós começamos a ver que nós estamos aqui para uma missão. Nós estamos aqui para um propósito. É uma libertação de quê? De nós, de traumas, de lealdades que nós fizemos, que nós concordamos, consciente ou inconscientemente. Porque a maioria deles foi a sua criança interior que concordou. Não foi você, mas foi você. Foi você inconsciente, você não sabia fazer diferente. Você não sabia lidar diferente. Você fez o que você sabia naquele momento, com a condição que você tinha, com a capacidade que você tinha. E tá tudo bem? Só que agora você tem a oportunidade de fazer diferente. Porque se você chegou até aqui, tudo que você viveu te trouxe até aqui. E se você não mudar em nada, tudo que você viverá vai ser igual. Muda os personagens, é como se fosse um jogo. Vai mudando os personagens. Mas é a mesma coisa. Mas agora você tem a oportunidade de fazer diferente. De viver uma nova história. De viver uma nova versão para sua vida.